Sejam bem-vindos, meus amigos. Marketing Diário Networking para você. Hoje, mais um programa, terceiro programa aí do Marketing Diário Network. Vale lembrar que nós somos um programa de marketing, mas que vai falar aí de inovação e principalmente como que a tecnologia hoje está afetando todos os canais aí, todas as situações de marketing, né? E não tem como fazer um programa diferente hoje, porque tem que falar do que aconteceu essa semana que passou, né? Então essa semana aí foi um boom na questão da tecnologia. A gente tem aí o Tesla lançando as suas linhas de robôs e você tem ele também recolhendo o primeiro foguete espacial que voltou para a Terra. Então assim, isso é algo espetacular, na verdade. Por quê? A gente está falando de uma empresa privada que tem a capacidade de montar uma linha de produção de robôs. E além do que, é uma empresa que tem um sistema de telecomunicações totalmente independente, fora do planeta. E a gente está falando agora que essa empresa conseguiu, pela primeira vez na história, resgatar um foguete que chegou no espaço e voltou para a Terra. Isso é algo inimaginável. Se a gente for pensar que todas as grandes potências do mundo tentam fazer isso há anos, e eles nunca conseguiram. Então a gente tem hoje uma empresa privada, tá, capaz de montar um exército de robôs e tem todo um sistema de telecomunicações independente. Então assim, a gente chegou num ponto hoje que a tecnologia está muito além do que a gente imaginou. Estou aqui vendo os horários direitinho, né? Eu falei que o programa ia começar às 13 horas em ponto. Então, a grande sacada, principalmente aí do mundo de hoje, é essa questão da tecnologia. Então eu fiz aqui um programa que vai falar sobre isso e principalmente como que essa tecnologia, né, vai afetar o dia a dia das pessoas. Então eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que pensar, né? Como que a tecnologia vai afetar isso. Mas, antes de falar desse ponto, eu quero lembrar uma outra coisa, uma informação que eu peguei com meu amigo Douglas Conrad. Ele mandou no LinkedIn uma informação interessantíssima, que é o seguinte: das grandes empresas aí do mundo, né? E ele dá o exemplo aí de Apple, Disney, Nubank. Essas grandes empresas, elas não são líderes por acaso, né? Que fala sobre a distribuição de foco das empresas por estágio de vida. E as grandes empresas, todas as empresas que conseguiram crescer desde o começo da sua vida como empresa, elas sempre trabalharam o foco do cliente. Então ele tem uma pesquisa hoje que ela fala muito no foco do cliente. Meu amigo Baluzão, grande salve, Samba do Balu, porque esse foco no cliente é fundamental. E o trabalho que o Samba do Balu faz a nível de estar entrando em contato com esses clientes durante a roda de samba e estar realmente tocando os pedidos que eles fazem. Então a questão é essa, sabe? É atender o cliente, é foco no cliente, foco na percepção do cliente. E como que a gente melhora o foco na percepção do cliente? Dando atenção para o cliente. E essa atenção, ela é dada de diversas maneiras, né? E uma dessas maneiras é justamente essa. É você utilizar a tecnologia. Voltando à nossa questão de robôs, por exemplo, e da tecnologia, eu vou colocar aqui algumas informações que eu peguei num blog. Em 2024, as agências de publicidade perderam 5% dos seus empregos devido a uma queda de 15% nas receitas do marketing analógico. Os designers gráficos perderam 4% dos seus empregos. Por quê? Porque hoje você tem sistema de inteligência artificial. Então você não precisa mais do designer gráfico ali desenhando a logo da sua empresa. Você vai num programa de inteligência artificial e ele desenha a logo. Na relação do CEO, que é aquele cara que cuida ali dos sites e tudo mais, a inteligência artificial melhora a produtividade e a qualidade do trabalho em 60%. Os editores de vídeo também estão a ser substituídos por ferramentas de edição com um crescimento de até 20% em 2028. Em termos de empreendedorismo, 43% das novas empresas em fase de arranque nos Estados Unidos
estão centradas em tecnologia e digitalização, né? Então você começa a perceber como a tecnologia começa a afetar o mercado do marketing e o mercado da publicidade, que era algo que até então sempre se pensou, não, você tem um estrategista, você tem ali a pessoa que pensa, só que a inteligência artificial está sendo criada para pensar por você. As grandes empresas de consultoria estratégica, como a McKinsey, a Boston Consulting e a Bain, estão a liderar um processo de identificação e recrutamento de novos perfis. Essas empresas de consultoria identificaram um déficit significativo de competências digitais avançadas. 66% dos líderes empresariais afirmam que os seus empregados não possuem as competências necessárias para utilizar eficazmente as tecnologias emergentes como a inteligência artificial. Então você tem realmente esse problema, né? Você tem uma situação que a tecnologia avança de uma maneira muito rápida e as empresas não conseguem se adaptar. Porém, será que isso é uma situação que elas não conseguem porque elas não querem? Ou elas não conseguem porque elas não têm competência para isso? Né? Então você começa a ter realmente alguns pontos aí, porque uma coisa é você não querer, né? Então assim, se você tem todo um sistema possível de desenvolvimento, de análise de conteúdo, de estratégias digitais, inteligência artificial, auxiliando toda a sua parte de divulgação de mídia e produção de conteúdo, e você não utiliza nada disso porque você não quer, então é isso. Você não quer e você vai ficar atrasado na sua ação. Por quê? Porque a história mostra isso, né? O passado do ser humano mostra isso. Se você não busca estar à frente, junto das evoluções que estão acontecendo, lá na frente você vai ser ultrapassado por pessoas que naquele momento, nesse momento agora, estão pensando sobre isso. Por isso que eu não coloquei aqui, mas diversas faculdades dos Estados Unidos hoje já tem cursos específicos desenvolvidos para inteligência artificial e para uso de inteligência artificial. Eu estava conversando com um amigo meu aqui antes de conversar o programa justamente sobre esse tema. Ele é um especialista aí, o Rogério O'Neill, né, um especialista também em designer e tudo mais, um cara que está sempre atento aí à tecnologia e tudo mais. E a gente conversou muito sobre isso e ele me falou uma coisa interessante. Alemão, no futuro a gente vai ter especialistas em prompt. O que é o prompt? É o código, né? Então é o código de programação. Então o grande profissional do futuro é aquele profissional que sabe fazer o serviço, mas principalmente que sabe pedir para a inteligência artificial fazer o serviço. Olha o detalhe. E daí eu vou explicar isso para vocês agora. Vamos supor o seguinte. Eu como estrategista aí de marketing, eu vou tentar usar a questão estratégica. Eu como estrategista de marketing, eu entro lá na inteligência artificial e falo assim, inteligência artificial, me construa 5 cenários onde eu tenha uma queda de preço de produtos a cada 6 meses e depois um aumento a cada 2 trimestres. Eu preciso também que isso leve em conta as ações XYZ do mercado de ações, o seu histórico. Então eu dou um comando detalhado para a inteligência artificial, né? Uma pessoa leiga, né, mas que começa a usar a inteligência artificial, daí ela vê lá o programa e fala, poxa, olha, vou escrever aqui. Monta para mim 5 cenários até 2025 para o futuro da minha empresa. Percebeu? Então eu tenho o futuro da minha empresa, um textinho curto, simples, e eu tenho outro também, depois um texto detalhado, onde eu vou especificar quais as ações que eu quero comparar, o tempo, a forma, as estatísticas, a forma de gráfico. Então, o detalhamento do prompt, que é o código de comando, ele vai ser fundamental, né? E todo especialista vai ter que saber fazer isso, tá? Todo especialista. Rodolfo, poxa, vamos lá. Eu conheço muito pessoal aí que trabalha na música, né? A minha grande irmã DJ Vivi,
tem os meninos aí dos MCs que eu conheço, o pessoal lá do Guela, o Dan que acabou de lançar o clipe dele ontem, infelizmente eu não pude ir, Dan, mil perdões mesmo. Mas, por que eu tô dando esses exemplos? Porque mesmo um músico, ele precisa saber mexer em inteligência artificial. Um músico, exato. Por quê? Porque eu posso muito bem hoje chegar numa inteligência artificial, pegar um trecho de uma música sua e pedir para ele reescrever uma nova música em cima de um trecho da sua música. Eu posso pedir para ela desenvolver um clipe totalmente com imagens de inteligência artificial partindo da minha música. Então, quando eu analiso o prompt, que é o texto, o código, é disso que eu estou falando. Então eu vou chegar lá para o prompt e vou falar assim, produz uma letra de rap para mim com as palavras XYZ. E vai produzir. E a outra coisa eu quero uma letra de rap que tenha um timbre tal, com a nota musical tal no começo, depois ela tem que cair numa escala maior, indo para uma frequência maior, tal. Ou seja, você começa a detalhar o que você quer com a inteligência artificial. Então é disso que eu estou falando. É você ser o especialista na sua função, especialista ao ponto de conseguir fazer um prompt de comando especializado para a inteligência artificial. Né? Então isso é fundamental. E isso também reflete principalmente a questão do marketing estratégico. Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. Já foi 10 minutos, né, para variar. E eu não consigo enxergar hoje o varejo sem o apoio e o auxílio da inteligência artificial. Tá? Vamos supor o seguinte, eu tenho um robô que vai ser o atendente do meu bar. Que ele vai produzir os drinks. Certo? Além disso, eu vou ter aquilo que eu tinha comentado no último programa, uma tela. Opa, aqui, ó. Eu vou ter uma tela onde o cliente vai entrar ali e vai conversar com uma inteligência artificial que vai perguntar para ele como que foi a experiência dele dentro da sua loja. E vai interagir com ele. Olha o detalhe. Se eu tiver um programa de inteligência artificial que fale do meu bar e que possa interagir por mim, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho um bar e eu tenho lá, eu uso bar porque eu estou trabalhando no bar, pessoal. Eu vou usar exemplos do que eu faço no dia a dia. Então assim, vamos supor que eu tenho 5 garçons, certo? Fora os garçons, eu tenho mais 5 pontos de atendimento automático, eletrônico, onde o próprio cliente vai lá, faz o pedido, coloca a região que ele está localizado para receber o drink. Eu vou ter um comim que vai pegar o drink pronto e vai levar até ele. Olha o detalhe, eu não preciso, na teoria, eu não preciso de mais de garçom, galera. Ah, mas o garçom faz a interação com o cliente? Faz. E aí? E se eu tiver 3 gerentes especializados em atendimento, especializados em dinâmica de atendimento? Você percebe como isso começa a alterar nosso dia a dia? Então assim, é muito complicado. Fora isso, eu coloquei aí também no Instagram os vídeos sobre o robô, sobre o foguete que o Tesla conseguiu recuperar. Isso aí pra mim a gente tá em outro patamar agora, né? Eu tenho falado tanto sobre essa questão do espaço e o marketing networking tem que falar sobre isso, porque a gente realmente conseguiu fazer com que as coisas venham do espaço para nós, a inteligência, a internet via satélite. Isso é algo que eu falava no meu programa lá em 2017. O mundo mudou? Seja também um especialista em prompt, em ferramentas de comando, porque um dia você vai ser cobrado por isso, tá? Seja um especialista em desenvolvimento de inteligência artificial para saber como que estão usando o seu trabalho para ganhar dinheiro em cima de você, tá? Então é importante a gente ter o conhecimento para não ser enganado. Essa é a grande questão, tá?
Pessoal, mais uma vez, obrigado por todas as pessoas que estão me apoiando. É muito difícil estar iniciando um trabalho como esse, mas eu amo isso aqui. Eu amo estar aqui conversando com vocês, falando para vocês sobre o assunto, tá? Mais uma vez, obrigado. Vou estar colocando hoje o programa da semana passada no YouTube e vou estar começando a edição desse programa aqui. Às vezes eu entro realmente na correria das coisas aí e não consigo fazer. Eu tive uma situação essas 2 últimas semanas resolvendo uma questão do carro que eu tenho, né, que está no momento aí ali preso, né? Eu estou tentando libertar ele, tadinho, mas vou estar dando um gás aqui para estar colocando esse programa no ar hoje, no programa da semana passada no YouTube hoje, e esse programa aqui mais tardar aí semana que vem também já está no YouTube, tá? Galera, muito obrigado para todos, obrigado Baluzão, amo vocês, cara, amo vocês mesmo, obrigado a todo o pessoal aí que me acompanha, que me ajuda, meus amigos, irmãos e colegas. Beijo do Alemão, Marketing Diário Networking para vocês.